Olá, o assunto hoje é a área comercial da sua empresa. Isso mesmo, vamos falar sobre talvez a área mais importante do seu negócio ou de qualquer negócio. Pronto para em condições de? Então, o que é a área comercial? Parece que é fácil definir isso, é fácil identificar, até porque ali é que as coisas acontecem. É lá que as coisas podem se multiplicar ou, de repente, pode até ser derrubada. E essa não é a ideia, nunca. A área comercial tem que ser fomentada. O que é a área comercial? As pessoas confundem a área comercial com o marketing, por exemplo. Né? O marketing, por definição bem grosseira, vamos dizer assim, é a divulgação, né? É a exposição, é colocar para o público-alvo o que? A necessidade de ter o seu produto. Assim, tem várias definições para a área comercial, para a área de marketing, mas eu posso dizer que essa é uma delas, bem simplista. Mas e a área comercial? O que é? A área comercial é onde você realiza o negócio. É lá que você vai completar tudo aquilo que você planejou para a tua empresa. É a realização da venda, é a realização de fazer o quê? A troca. É isso. E aí? Como preparar a área comercial? Né? Na verdade, algumas empresas eu chego e vejo que a área comercial ela está, assim por dizer, numa rotina contínua. Né? Eu cheguei numa empresa uma ocasião e verifiquei o seguinte: a empresa estava estagnada. Exatamente. Isso acontecia por quê? Porque ela não fomentava a equipe de vendas. Exatamente isso. Não tinha um trato correto para a equipe de vendas, para a sua área comercial. E isso foi estagnando, caindo numa rotina, numa mesmice. Ora, se o produto fosse uma Coca-Cola, né, que há várias décadas se vende sozinha, tá tudo bem. Ainda assim, você vê a Coca-Cola fazer todo o trabalho, não só de marketing, mas internamente a área comercial é muito fomentada. Com certeza. Então, veja você, como você pode levar a área comercial a um status dentro da empresa que supera até a diretoria. É verdade. Por quê? Porque é ela que vai alimentar, ela que vai colocar o seu produto para a realização da venda e compra. Ora, e por que isso é importante? Exatamente porque a área comercial, além de trazer ou de realizar, então, como fazer a sua área comercial ficar mais atenta a tudo, a todos? Como elaborar um plano de vendas? Como elaborar uma estratégia de vendas? Ora, primeiramente, você precisa fazer um diagnóstico. É uma recomendação importante. Diagnóstico de quê? Das últimas 2, 3, 4 semanas ou dos últimos 3 meses. Fazer
qual foi o volume de vendas de cada produto. A famosa curva ABC. Qual produto que está mais girando o seu negócio? Verdade, a realização da venda. Esse diagnóstico é de extrema importância. Qual é o ticket médio das vendas? Você precisa ter isso. Qual a taxa? Olha só, você vai ter que encontrar a taxa de conversão por etapa. Conversão do quê? Conversão da venda. Você converteu uma venda. O tempo médio. Olha, você pegou as últimas 3 semanas, ou os últimos 3 meses, ou os últimos 12 meses. Você precisa fazer esse dado estatístico. Então, ticket médio, taxa de conversão, tempo médio de resposta, e verificar a concorrência. É importante. Por que isso é importante? Qual o benefício que isso traz para a tua empresa? Primeiro, a consciência comercial. Porque às vezes você se apaixona por um produto e quer que ele seja colocado no mercado. Você se esforça, faz e acontece, e ele não realiza. Então, você não pode ter paixão pelo produto. Você precisa ter os dados estatísticos e verificar dentro dessa curva qual produto que mais realiza e qual produto que, através do ticket médio, te traz uma margem importante. Margem de quê? Margem de lucratividade. Então, esse produto é o mais importante para a tua empresa. A partir do momento que você faz esse tipo de diagnóstico, você vai descobrir isso, não tenha dúvida, né? E como chegar a essas conclusões? Ora, além do controle que você deve ter aí de estoque, controle de vendas, né, o mapeamento de vendas seu, você precisa estar interagindo com a sua equipe. É verdade. Faça algumas entrevistas rápidas, internas, né? O que mais funciona na hora da venda? Você tem lá os seus vendedores, seus representantes e até você mesmo. Faça a pergunta para você mesmo. Se você é um vendedor na tua empresa, você deve fazer um questionamento, né? O que mais funciona na hora da venda? O que mais funciona na realização da venda? É simplesmente um balcão? Você tem um balcão, né? Se eu tenho um balcão de vendas, como é que eu vendo? O cliente tem que chegar no balcão. E como é que você atrai o cliente? Essa atração do cliente é que você vai trabalhar o marketing. Porque a hora que chega na venda, a hora que chega na realização do negócio, você precisa entregar aquilo que você prometeu. E isso é o mais importante. A resiliência, né? A consciência do que você prometeu lá no marketing, na sua propaganda e o que você está entregando. Porque pode ter certeza, se você prometeu alguma coisa, o cliente vem e na hora da venda você não entregar aquilo que você prometeu, esse cliente não volta mais. Isso até se você conseguir vender naquele momento. Então, preste atenção nisso. Faça esse diagnóstico, faça essa entrevista interna, faça uma lista dos clientes que você pode, não é cliente que te agrada, aquele cliente que pode te trazer um feedback do seu negócio, do seu produto, da sua venda, do seu vendedor, da sua equipe, da tua imagem. Tudo isso é importante. Nós estamos falando do quê? Estamos falando da área comercial. Na área comercial,
um detalhe, assim, um detalhe, você cai numa impressão negativa para o cliente, para o mercado. E isso você tem que combater sempre, né? Mais do que você tentar corrigir um erro na área comercial, é importante as assertivas. É importante que você não vacile nessa hora, né? Na hora da venda, você não pode prometer aquilo que você não pode entregar. É lógico, né? Mas é importante que você tenha essa consciência, que a tua empresa tenha essa consciência. É isso mesmo. Então, preste muita atenção nessa dica. Definição da estratégia. Estratégia de venda, estratégia comercial, né? Você precisa trabalhar o quê? Saber onde vai jogar e como vai ganhar. É importantíssimo fazer uma proposta. Você elabora uma proposta de posicionamento. Isso é de extrema importância. Tenha uma frase para quem, qual dor, qual resultado. São perguntas importantes para você formar uma frase que identifique a tua empresa, que identifique o posicionamento comercial da tua empresa ou do teu produto. Tudo depende, quando eu falo tudo depende, é a imagem que você quer levar para o mercado. É isso, personalize uma mensagem. Isso também funciona e muito. Monte um modelo de crescimento. É verdade. Como que você vai fazer chegar o seu produto ou serviço ao seu cliente, ao mercado, né? Escolha um foco para começar. Escolha. Faça inorganicamente falando, faça um tráfego pago, por exemplo, né? Hoje a mídia e as redes sociais são um forte alinhado para a área comercial. Precisa saber usar. Se você não sabe, precisa desenvolver isso, porque simples assim, você desenvolve um conteúdo para levar pelas redes sociais. Isso é importante. Procure saber, se você não sabe, o que é um tráfego pago. Ele vai te ajudar e muito. Faça a prospecção através de parcerias também, parcerias que possam completar a sua área comercial ou o seu produto. É importantíssimo, você tem que trabalhar isso de uma forma clara, de uma forma transparente, comprometida. A área comercial, por vezes, falha por conta exatamente de não ter o compromisso com o pós-venda, por exemplo. Se você faz um pós-venda bacana, um cashback, coisa do gênero, lógico, não estou falando aqui como você deve fazer, você precisa desenvolver o seu trabalho, a sua área comercial, né? Ninguém pode dizer de fora o que você precisa fazer. Você precisa estudar todo o seu segmento para poder se colocar no mercado de uma forma clara, positiva, firme, perseverante. É assim que funciona. Não é mudar conforme bate o vento para um lado, você vai para o outro. Não. Você precisa realmente ter uma consistência e perseverar. E aí a gente vai falar das suas metas. Como é que nós vamos definir as metas, métricas e metas por time, por exemplo? Você vai falar, poxa, mas eu só tenho 2 vendedores. Você tem 2 times. Se eles não fazem a mesma
coisa, se eles fizerem a mesma coisa, você tem um time. Então, defina, né? Defina metas para serem alcançadas. Isso é importante porque motiva o seu vendedor, motiva a sua área de venda. Procure fazer toda aquela análise de receita mensal, trimestral, semestral e estudar o resultado daquele período e divulgar isso entre os seus colaboradores. É importante porque você traz o time para você. É assim que funciona. Faça o volume de ações. Quais ações foram tomadas para se chegar naquele resultado? Quais ações reverteram em resultado? Isso é o que precisa de iniciativa, precisa ser feito. E quem deve fazer isso? Quem deve puxar esse time? O líder do time. Ah, mas, puxa, eu não tenho um líder de time. Como não? Se você não acreditar no seu produto e você não fizer as pessoas acreditarem, você não tem um líder mesmo. Mas eu duvido que você esteja numa área comercial sem essa consciência, sem essa convicção. Então, você precisa realmente converter os resultados em taxas. Que taxa? É a medida. Você vai verificar cada produto, quanto que colaborou para aquela realização da receita. E, de novo, é uma curva ABC de outra forma, né? É da receita, do volume de vendas. E você precisa trabalhar isso. Poxa, aí nós vamos pensar o seguinte, tá bom, mas eu estou vendendo, eu estou lançando mão aqui de várias atitudes, atividades de marketing, de propaganda, de prospecção, mas não estou tendo resultado. Então, precisa fazer uma pergunta. Olha a interrogação aqui, ó. Você precisa se perguntar, onde eu estou errando? Porque assim, na verdade, o setor comercial não pode ser uma mesmice. Você cria uma rotina, é importante. Crie uma rotina. Horários, né? Forma, apresentação. Tudo isso é importante para mostrar a resiliência, a consistência. Isso tudo é muito importante. Mas não pode ficar estagnado, né? Tem que movimentar. Como é que eu movimento a área comercial? Como é que eu estimulo os meus vendedores? Como que eu estimulo e crio a necessidade dos meus clientes? Como é que eu faço isso? São perguntas que você precisa estar fazendo. É assim que funciona. Senão, fica tudo parado. Ninguém cobra nada. Está lá. De novo, o meu produto não é uma Coca-Cola. Esse é importante dizer. Quando você tem um produto de marca relevante e tudo mais, mas você vai falar, não, mas o meu produto aqui é uma Coca-Cola. Eu compro e vendo. Não é disso que se trata. Quando eu falo que não é uma Coca-Cola, eu estou falando lá da Coca-Cola mesmo, que mundialmente tem a sua venda garantida. Não tenha dúvida disso. Com açúcar, sem açúcar, ela vende. Mas você pode prestar atenção de que mesmo ela, que se vende sozinha, não deixa a propaganda e nem o marketing de lado. Vem na frente. E aí o que ela faz? Ela entrega aquilo que ela prometeu. E de novo eu estou sendo repetitivo nisso. Mas isso é o mais
importante na área comercial. Porque você não quer vender uma vez só para aquele cliente. Você quer vender sempre, não é verdade? E como é que você mantém o cliente com você? A partir do momento que você tem um compromisso. Com certeza. Então, como fazer a área comercial ter essa consistência? Então, vou dar algumas dicas aqui. Né? A estrutura da equipe, estrutura da área comercial. Primeiro, pré-vendas. Né? Trabalhar o seu material de prospecção, qualificação do seu pessoal, agendamento, cumprir a agenda, né? Vamos fazer o que também? O diagnóstico, proposta e negociação. Como que estão essas propostas e como que está esse fechamento? É isso. O marketing, ele trabalha antes da área comercial. Então ele tem que fazer uma geração, nutrição de conteúdo, de apresentação, de deixar, quando a sua proposta chegar, todo o marketing já foi feito. Com certeza. E isso é importantíssimo. E o suporte, né? Retenção e sucesso do cliente. Retenção com sucesso de clientes. Como é que você retém o cliente? Cada negócio é um negócio, é uma forma, e você precisa desenvolver essa forma de retenção de cliente. Não é promessas vazias, não, de forma alguma. Fazer o pós-venda, isso retém cliente. Como é que é feito o pós-venda no seu negócio? Existe uma pesquisa, existe uma área que atenda o cliente? Isso é muito comum hoje, né? Mas é importante dizer. Por quê? Porque você pode estar esquecendo desse detalhe. E fazer a gestão comercial. Como é que se faz a gestão comercial? Né? Você tem que ter uma cadência. É isso mesmo. Você tem que ter exatamente a nutrição do seu pessoal de vendas. E como é que se faz isso? Como qualquer área de gestão, você precisa criar um sistema de gestão disso. Não é só dar comissão, a remuneração do seu vendedor, não é só isso. Precisa realmente estar motivando esse vendedor. E como é que faz isso? Vou dar comissão, vou aumentar a comissão. Não é assim que funciona. A coisa vai muito além disso. E você precisa estar atento. E digo mais, mesmo com um time pequeno, procure separar as funções. Pode ser a mesma pessoa no início, mas com responsabilidades claras. Você precisa definir a responsabilidade, a função daquela pessoa no time. Então, estou falando da área comercial, lembra? Então, é ali. O seu vendedor também tem que ter as tarefas dele e tem que estar muito definida. Mas ele se destaca até em outras áreas. Ele precisa vender. Ele precisa trazer o quê? Receita para a sua empresa, para o seu negócio. Precisa realizar negócios. E isso você não pode abrir mão. É importante. E quanto tempo você precisa se dedicar a isso? Ora, se você está numa etapa inicial, é óbvio que vai precisar de mais tempo para você estruturar. Mas, diariamente, você precisa dedicar, que seja meia hora, para fazer a reunião com sua equipe. Mas você fala, meia hora por dia é muito tempo. Faça através de mensagens,
trocar mensagens, vídeos, você precisa ser prático, lógico. Não precisa ficar criando estratégia todo dia. Você precisa criar a estratégia de vendas por um determinado período. Está funcionando? Mantenha. Vai fazer um upgrade disso? Se necessário for. Então, tudo isso você precisa ir trabalhando. E vou dizer mais para você. Quando é melhor fazer isso? Essa pergunta merece uma boa resposta. Isso é a cada minuto, todo dia, toda semana. Nós estamos falando do quê, gente? Nós estamos falando da área que traz negócio, traz receita para a empresa. Sem cliente, eu não consigo sobreviver. Eu, empresa, se eu não tiver venda, eu não tenho nada. Pode fechar a barraquinha e ir embora. Eu preciso de venda. Para eu abrir uma empresa, eu preciso de vendas. Eu falo, mas eu abro primeiro e vendo depois, ou vendo primeiro e abro depois? Realmente, você precisa de um tempo. Quando se abre um negócio, você precisa de um tempo, né, que você vai dar um tempo para a tua empresa, de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até que você consiga vender e pagar o negócio, pagar suas despesas fixas, suas despesas variáveis, seus impostos. Você precisa realmente de um tempo. Esse tempo, para que você traga receita para a empresa, você precisa do quê? De capital de giro. A gente fala em outros vídeos sobre capital de giro. Mas eu digo para você, se você vai abrir um negócio e pretende só então buscar clientes, você precisa, daquele tempo, você precisa medir quanto de capital você vai precisar, que é um capital de investimento inicial, né? E se dar um tempo. E se a coisa realmente não acontecer, melhor é recuar, fechar o negócio e tocar outra coisa, né? Então, na área comercial, já estabelecida, você precisa manter ela e fazer com que ela desenvolva mais, que ela traga receita para a tua empresa. Esse é o foco sempre. Então, se não estiver trazendo, precisa mudar, precisa tomar alguma atitude. Atitude de buscar a realização de venda. É isso. E como melhorar esse processo? Ora, qualquer processo para ser melhorado, ele precisa ser diagnosticado. Como eu já disse antes, o diagnóstico tem que ser feito de tempo em tempo e depende do giro do seu negócio. Quando que você realiza o giro do seu negócio? É em 1 semana? É em 1 mês? São em 3 meses? Você precisa avaliar isso. A partir dessa avaliação, desse diagnóstico, você revê os processos. E aí, procurando, obviamente, melhorar, ver o que está faltando, né? A gente acabou de falar aqui quais são as perguntas que você tem que fazer para si mesmo diariamente. E óbvio, para a equipe. E óbvio, feedback de cliente. E óbvio, qualidade do produto. A questão da pós-venda. Tudo isso tem que ser avaliado e reavaliado constantemente. Você não pode ligar um botão, virar as costas e achar que a área comercial se resolve. Não é bem assim. Então, a partir do que nós colocamos aqui nesse vídeo,
de hoje nesse canal, e você... Peraí. Eu posso pedir para se inscrever no canal? Que eu nunca fiz isso. Eu já fiz alguns vídeos, né? Uma parte que ficou. Mas acho que devia começar, né? Então, finalizando aqui essa pequena apresentação, são só, assim, vamos dizer que hoje eu trouxe apenas um alerta, uma provocação. Estou provocando você a repensar toda a sua área comercial. Procura soluções. Não procura problema, procura soluções. Pense nas soluções para que você faça sempre um upgrade na sua área comercial e que essas soluções deem resultado. Qual o resultado? De venda, de volume de vendas. É isso que a área comercial tem que trabalhar. É lógico que é isso. Então, procure ver. Olha, não gostei do final. Vou fazer de novo. Então, no vídeo de hoje, procurei trazer para você uma provocação. Estou te provocando a repensar a sua área comercial. Isso para aumentar o seu volume de vendas, para melhorar a qualidade da sua área comercial. Tudo isso é importantíssimo, né? Se você, obviamente, gostou do vídeo, né, considere se inscrever no canal, dê aquele joinha para nós, né? Isso nos ajuda também a divulgar aqui essas pequenas dicas de gestão empresarial. É o que fazemos nesse canal, é trazer para você dicas e alertas sobre gestão de empresas. Obrigado